Você já pensou em investir no seu futuro e ainda receber um bônus por isso? Investindo no Tesouro Direto, dos investimentos mais seguros do mercado e com uma rentabilidade que supera a poupança, aqui na Genial você ainda tem cashback garantido. Independentemente do valor investido, que pode começar a partir de R$30, você recebe uma fração de um título do Tesouro Direto como cashback. Simples assim. Investiu, ganhou. Invista no seu futuro com a Genial e tenha o seu dinheiro trabalhando para você e ainda com garantia de cashback. Olá, estamos de volta aqui com a Conversa com o Zé Márcio, um momento super importante para a economia brasileira, temos uma série de problemas aí acontecendo. Tenho comigo aqui novamente o Tony Volpo. O Tony foi diretor do Banco Central do Brasil, hoje dando aula da Georgetown University em Washington. Tudo bem, Tony? Muito obrigado por ter aceito nosso convite novamente para participar dessa conversa. Bom dia, obrigado pelo convite, Zé Márcio. Ok, um abraço. Tony, a gente está, quer dizer, a economia brasileira está passando por um momento relativamente complicado, com muita instabilidade, desvalorização do real muito forte, tá certo? Um questionamento em relação às questões fiscais, a meta monetária, a meta de inflação, em suma, uma série de problemas complicados aí que a gente está vendo pela frente. Como é que você está vendo esse cenário? Olhando principalmente do ponto de vista dos Estados Unidos, quer dizer, como é que você está vendo essa questão da economia brasileira, essa questão do risco fiscal que está se intensificando, como é que você está vendo isso? Na verdade, eu vejo uma certa dissonância cognitiva, né? Quando você olha para o comportamento da economia, uma coisa que até foi salientado na ata, essa última ata do cupom, a economia, de fato, está performando melhor do que, pelo menos, o Banco Central esperava e boa parte do mercado. Então, quando a gente olha para o nível de crescimento do mercado de trabalho, a gente vê que a economia está indo relativamente bem. Infelizmente, né, houve uma conjunção de fatores nos últimos meses, últimas semanas, que tirou muita percepção do mercado sobre o que será a condução futura da política monetária e da política fiscal, né? Começando pelo fato que, né, as metas de performance do superávit primária foram mudadas em um momento onde você tinha uma pressão vindo do ambiente externo, né, questão do que seria a política monetária do Fed, e aí, né, voltando mais para a questão monetária, você teve aquele cupom dividido, né, entre 5 diretores, entre aspas, bolsonaristas e os 4 diretores lulistas, né. Antecipando um debate que eu acho que ia acontecer de qualquer maneira, mas eu acho que ele foi antecipado, sobre o que será, né, como será a gestão da política monetária com a saída de Roberto Campos Neto e a entrada de alguém nomeado por esse governo, e todos nós sabemos, né, que forte indicado para esse posto é o atual diretor da política monetária, o Danilo, né, que votou, né, junto com os 4, para uma queda maior da Selic. Então você teve, né, todo um questionamento sobre a gestão da política econômica, né, que meio que aconteceu no ambiente externo um pouco mais, um pouco pior do ponto de vista que o mercado estava esperando. Você também teve as eleições no México, né, onde a nova presidente vai entrar com uma maioria muito grande no Congresso e, portanto, podendo mudar a Constituição. Isso, né, isso levou a muita voz forte, era muito forte no peso mexicano, acabou pegando o resto do continente. Então foi assim, né? Foi desenhado o pior dos mundos, né? Tudo batendo ao mesmo tempo. De lá para cá, eu acho que algumas dessas incertezas foram, pelo menos parcialmente, endereçadas, né? Especialmente daquilo que tange o Banco Central. Então, tivemos uma outra reunião do cupom, onde corretamente a taxa Selic foi mantida no patamar atual, e foi uma decisão unânime. A comunicação vindo do cupom foi uma comunicação relativamente simples, né, sem muitos condicionantes, dizendo, olha, vamos ficar nesse patamar até que haja, né, claras indicações que a gente pode, vamos de fato convergir a meta de inflação, né. Tivemos também a divulgação da nova meta contínua, que era
pelo menos para mim, não era uma coisa que o mercado estava discutindo bastante, mas para mim também era um ponto de possível incerteza, na medida que você não sabia como isso ia ser endereçado, né? Podia ter, né, um afrouxamento do sistema, de fato. Isso não ocorreu. Acho que acabou sendo divulgado faz alguns dias. De fato, uma resposta, um sistema relativamente, talvez até mais rígido do que a gente tinha antes. Por exemplo, no que tange a questão que você só pode mudar a meta depois de 36 meses, que era alguma coisa que estava sendo feita, mas não estava codificado em nenhum lugar. A razão que a gente não está vendo isso, essas boas notícias, entre aspas, se traduzindo nos preços, é essa nova rodada de briga via entrevistas entre o presidente e o Roberto Campos Neto, né? Então, todo dia o Lula dá alguma entrevista, ele fez isso hoje também, né? Atacando o BC, sugerindo que a ida do Galípolo vai mudar muito a política monetária, que na verdade é uma coisa muito ruim para o Galípolo, porque ele tem que ganhar credibilidade junto ao mercado. Difícil, apesar que ele está falando todas as coisas certas e certamente tomou a decisão correta no último cupom, é muito difícil de ganhar credibilidade junto ao mercado quando a pessoa que deve nomeá-lo em alguns meses fica falando esse tipo de coisa. Então, um mercado que está estressado por fatores retóricos, né? E do outro lado, pelo menos no que tange a política monetária, tudo tem sido feito corretamente, né? A questão fiscal, obviamente, é muito mais complicada, porque a gente sabe que tem problemas estruturais, né, dentro da estrutura do arcabouço em relação aos gastos obrigatórios. E eu acho que, né, não há nenhuma perspectiva de você endereçar esses problemas em um ano eleitoral. Eu acho que é alguma coisa que só será endereçado, na verdade, depois da eleição de 26. Então, né, o que o Haddad tem que fazer, basicamente, é meio que empurrar com a barriga o problema, fazer coisas. Obviamente, ele tem que endereçar a parte de gastos de alguma maneira, mas eu acho, de novo, seria naivo pensar que a gente vai resolver, por exemplo, a questão dos pisos, ou a questão da vinculação da Previdência ao salário mínimo, né, antes da eleição. Acho que vai ser um conjunto de reformas que a gente terá que esperar pelo novo governo, no seu primeiro ano, acabar fazendo. Isso não quer dizer que eles não podem fazer várias coisas entre hoje e 26 para meio que tentar segurar o crescimento dos gastos de tal maneira que você não explode o arcabouço de uma vez para outras, né? Aí vamos ter que certamente esperar para ver se o Haddad terá capacidade, dado todas as restrições políticas, de fazer pelo menos esse mínimo necessário, né, para uma coisa que eu tenho enfatizado nos meus comentários, né, a gente tem uma situação fiscal insustentável, mas não explosiva nesse momento. Né? Então ele tem que evitar que aquilo que é sustentável se torne explosivo, né, nas expectativas dos agentes econômicos e detentores da dívida pública. Né? Eu acho que ele vai acabar conseguindo fazer isso pessoalmente, tá? A gente pode até discutir por quê, mas essa é a peça que está faltando. E, finalmente, o que está faltando é acabar essa briga diária entre o Lula e o Roberto Campos Neto. Eu até também acabei de dizer que eu acho que seria melhor mesmo já entregar o Banco Central para o Galípolo, porque com ele lá, certamente a gente não vai ver esse nível de retórica. Mas quer dizer, entregar o Banco Central significa abrir mão da independência, né? No sentido de que o presidente do Banco Central, que supostamente é um presidente independente, não está conseguindo conviver com o presidente da República, vou entregar o cargo. Né? Eu acho que isso seria muito ruim do ponto de vista da institucionalidade. Concordo. Entendeu? É o primeiro teste. Mas eu acho muito ruim também ficar vivendo mais 6 meses, né, com isso que a gente está vendo agora. Obviamente, em algum momento, como aconteceu no ano passado, acho que o Lula acaba recuando. Né? Não recuando mas parando para de brigar. Falar. Para de brigar. E aí, como a gente viu no ano passado, o mercado se acalmou e ficou mais próximo, né, deu uma boa melhorada. Que vai acabar acontecendo a mesma coisa, mas o meu ponto é o seguinte: quando o Galípolo for para o BC, esse tipo de coisa, que na verdade é o maior indutor de volatilidade nesse momento específico, tá? Isso não vai acontecer, porque eles vão ficar muito constrangidos. Obviamente o Lula vai ficar muito constrangido. O Lula pode até não ficar feliz com as decisões tomadas pelo BC, mas ele não vai adotar esse tipo de retórica que ele está adotando agora. Então isso já será um fator de
vamos dizer, de menos volatilidade no mercado. Quer dizer, pode ser. Eu acho que esse é o cenário mais positivo, né? Quer dizer, eu concordo com você. Eu acho que se você coloca lá o Galípolo na presença do Banco Central e o presidente Lula resolve que não vou brigar com esse cara, porque eu coloquei esse cara lá, fica constrangido de brigar, realmente seria o melhor cenário. Agora, tem um cenário alternativo aí que pode ser mais explosivo ainda, né? Quer dizer, que é você coloca o Galípolo lá e aí o Galípolo toma decisões que o presidente não gosta e o presidente continua brigando com o presidente do Banco Central. Quer dizer, é difícil. Não, porque a minha pergunta, na verdade, quer dizer, acho que o que eu acho que seria interessante saber como é que você está avaliando, quanto dessa instabilidade que a gente está vivendo nesse momento se deve a essa questão da política monetária e do presidente do Banco Central, quer dizer, da sucessão do Banco Central, e quanto se deve à percepção de que o arcabouço fiscal está se tornando inviável. Acho que isso, quer dizer, quanto dessa volatilidade se deve a uma dessas duas coisas, porque o ponto que eu concordo com você, vai ser muito difícil o governo fazer qualquer coisa importante na redução de gastos antes do próximo governo. Mesmo no próximo governo, dependendo de quem for o presidente, vai ser difícil pra caramba. Então, a minha preocupação, na verdade, é até que ponto, quer dizer, a gente está passando por uma coisa conjuntural que tem a ver com a sucessão do Banco Central e até que ponto a gente está passando por um processo de deterioração estrutural na questão fiscal que está gerando essa instabilidade que nos últimos, sei lá, 50 dias tem sido muito forte, né? Quer dizer, para os padrões da economia brasileira em geral. São os dois, e obviamente é muito difícil dizer, né, atribuir de qualquer maneira um pouco mais exata o que está contribuindo um ao outro, né? Na verdade, você tem, né, como eu disse, um conjunto de incertezas. Eu acho que a gente tem que endereçar cada um para ver se está melhorando ou piorando. Então, como eu disse, eu acho que o vetor externo teve uma contribuição da questão do Fed no início desse período de piora, tem melhorado, né? Você pode ver o dado que foi divulgado hoje, né? Parece que as coisas estão indo na direção correta nos Estados Unidos, então lá é um ponto de melhora. Como eu disse, na questão do Banco Central, fora a briga, né, a briga via entrevistas, né, Roberto Campos Neto agora também hoje fez uma entrevista, né, e endereçou diretamente o presidente Lula, né, fora essa questão, as decisões sendo tomadas estão vindo na direção certa, tá? Então, de novo, temos que tentar distinguir, né, vamos dizer, o ruído da retórica contra o que está sendo de fato feito. Eu acho que o Banco Central está fazendo, né, está endereçando essa questão corretamente, as questões corretamente, então isso é uma boa notícia. Porque depois daquele cupom rachado, ficou meio na dúvida, como que esses caras vão votar no próximo cupom? Temos essa resposta agora, né? E na questão fiscal, eu acho que, como eu disse, a gente tem que ter expectativas realistas sobre o que pode ser feito dentro da restrição política. Eu acho que eles podem endereçar via contingenciamento, revisão de benefícios, eles conseguem achar alguma coisa aí para... E vão tentar, obviamente, trabalhar mais o lado da receita para tentar segurar o arcabouço até as questões estruturais que podem ser endereçadas, e você tem essa distinção entre insustentável e explosivo, né? Então, obviamente, esse arcabouço, como ele está desenhado, né, em conjunto com as outras regras fiscais e orçamentárias, ele é insustentável. A gente sabe que em algum momento ele vai explodir, né, no sentido que, né, eles não vão conseguir viver dentro das restrições já hoje muito mais flexíveis que você tem no arcabouço fiscal em relação ao antigo teto de gastos, né? Nem isso eles vão conseguir cumprir. Isso está claro, né? Não acho que ninguém questiona isso. Agora, quando que isso vai acontecer? Dá para você, de novo, empurrar com a barriga e dar uma segurada para poder deixar virar o ciclo político e poder ter, como eu disse, no primeiro ano de um novo governo, talvez você discorda disso comigo, mas eu acho que é muito mais possível e viável, a gente já viu isso, né, em outros governos, no primeiro ano, é muito mais possível você endereçar essas questões mais estruturais, né? Então eu acho que a questão a gente consegue chegar lá
consegue chegar até 26 sem ter uma explosão, eu acho que dá para fazer, né? Obviamente, o governo vai ter que entregar mais do que ele entregou até agora. Era sempre claro para mim que o arcabouço ia bater nessa parede, eles iam tentar endereçar o crescimento de gastos via receita, isso ia ter um limite político até, né? Que é o que a gente já chegou nesse limite de que eles podem fazer com a receita, e eles iam ter que fazer uma pivotada e voltar à questão da despesa, e aí a gente vê se eles conseguem fazer isso ou não. Então a gente está nessa fase, onde eles estão pivotando agora para a despesa, e a gente vai ter que ver efetivamente o que eles vão conseguir entregar para segurar, né, como eu disse, empurrar com a barriga, mas não deixar uma situação, né, que é insustentável a longo prazo se tornar exclusiva no curto prazo. É isso mais ou menos que eu estou tentando distinguir. Quer dizer, na verdade, eu não sei se eu discordo de você, acho que não. Na verdade, eu acho que o governo errou o ciclo eleitoral, né? Quer dizer, o governo gastou muito, este governo, gastou muito no começo do mandato, né? Quer dizer, os primeiros 2 anos, você teve déficit de 2,5% do PIB, 2,3% do PIB. Nós vamos ter aí um déficit muito grande, tá certo? E agora, exatamente no momento em que ele precisa de mostrar que está funcionando, ele está tendo que fazer um pivô contra ele mesmo, né? E acho que a minha impressão é que está difícil de conseguir fazer esse pivô. Acho que esse talvez seja... não, vai ser muito difícil. Eu tenho muita... Devemos todos ter muita pena da situação do Haddad nesse momento, né? Mas eu acho que o Haddad, pelo menos, me parece... Eu tenho conversado com algumas pessoas dentro da equipe econômica com quem eu tenho mantido, que ainda mantém relacionamento. Eu acho que eles estão cientes disso. Eles sabem que se essa coisa não for endereçada minimamente, a gente vai viver um período de estresse financeiro quase contínuo, né? E que isso representa, na verdade, um aperto das condições financeiras que acaba desaguando numa piora do fundamento econômico. Quer dizer, em algum momento, todo esse estresse que a gente está vivendo vai derrubar o crescimento. Derrubar o crescimento, obviamente, não é... E vai gerar pressão inflacionária, né? Exatamente, é o equilíbrio pior, mais inflação, menos crescimento, e eu não acho como que isso vai ajudar o governo nas suas pretensões políticas, eu não vejo como, né? Eu acho que falta, muitas vezes, a esquerda em geral, talvez o mundo, né, a esquerda particularmente, talvez no mundo político em geral, é o entendimento que, na verdade, quando o mercado precifica, né, como eu disse, quando você tem essa desassociação entre o que você vê precificado nos mercados e você vê o que está nos fundamentos, no sentido do como a economia está hoje, né, sempre pensando que está precificado uma previsão do futuro, quando você tem uma grande, né, desassociação entre os dois, onde o futuro que está sendo precificado é muito pior, isso acaba sendo uma profecia autorrealizável. Quer dizer, porque as pessoas, por exemplo, tomando crédito hoje, já estão tomando crédito nos juros muito mais estressado, nos juros muito maior, muito mais caro. Então você acaba tendo essa coisa, né, essa profecia autorrealizável quando você tem essa piora. Então, assim, eu não sei se o Haddad, particularmente, certamente não me parece que o presidente entende isso. Não sei se o Haddad entende isso. Mas a verdade é que essa é como as coisas funcionam, né? Em algum momento eu espero, né? Eu quero manter uma visão minimamente construtiva, não quero me jogar na janela, né, que prevaleça, vamos dizer, uma certa racionalidade política da parte deles, né? Que eles entendem que eles têm que distensionar esse relacionamento com o BC, né? Entregar alguma coisa da parte fiscal, de novo, para não deixar alguma coisa que é insustentável se tornar explosiva, né? E aí, né, meio que carregar esse rojão até o próximo ciclo eleitoral federal, né? Quer dizer, você acha que existe uma preocupação entre alguns investidores aqui, que a gente tem aqui, clientes e tal, que é a ideia de que se o PT perder as eleições municipais claramente, né, quer dizer, não conseguir eleger nenhum prefeito de capital, por exemplo, tá certo? O presidente Lula pode dobrar a aposta em relação ao fiscal. Pode. E isso seria muito ruim, né? Quer dizer, você acha que isso Só que eu acho que isso... Mas aí eu diria, esse risco obviamente existe, mas aí tem que passar pelo Haddad. Eu acho que o Haddad, ele entende, quando ele assumiu a Fazenda,
né? Ele, obviamente, tomou o risco político pessoal, e se ele sair de lá fracassado, acabou a carreira dele, né? E eu acho que ele tem pretensões pela idade, obviamente, ele tem pretensões futuras, porque a gente sabe que o presidente Lula não vai conseguir ser candidato, né? Com muito mais simples. E o PT não tem outro nome. E o PT não tem outro nome, né? Vai botar quem lá? Então assim, uma coisa que me deixa, vamos dizer, que eu acho que diminui a probabilidade de você ter essa guinada à esquerda, tá? Né, nova matriz econômica 2.0, em condições bem piores, porque quando a Dilma fez lá, né, o mundo era outro, era muito mais favorável, e a gente tinha fundamentos muito mais sólidos, a dívida ainda estava muito baixa, etc. e tal. Quem pede isso, eu acho que é o Haddad dizendo. O Haddad, eu acho que ele tem o bom senso de saber que isso seria um suicídio, né, que não funcionaria do ponto de vista da performance econômica, e que a carreira dele, basicamente, ele ia sair fracassado e acabar com a carreira dele. Então, ele hoje, por incrível que pareça, né, porque, né, lá atrás todo mundo, né, você lembra, né, quando ele foi nomeado, o mercado reagiu negativamente, mas hoje ele é um fator de estabilidade, e ele é aquilo que eu sempre vejo dentro do PT, né, que é um PT, na verdade, é um Big Tent Party, né, como se diz em inglês, né, tem várias facções e grupos lá dentro, um montão de gato dentro daquele saco, mas ele tem uma ala, né, simplificando, ele tem uma ala populista, né, fiscalmente populista, e tem uma ala mais pragmática, né? Eu acho que o Haddad é o representante de uma ala pragmática, e aí tem aquela ala populista, onde, né, tem os nomes óbvios que representam essa ala, e você tem essa tensão, né, essa briga meio contínua, permanente entre essas duas alas, e você perde uma, ganha outra, né? A coisa fica meio dinâmica, né? Mas eu acho que agora, tendo o Haddad na Fazenda, eu acho que né, diminui a probabilidade da ala populista realmente dominar o jogo por inteiro. Eu não estou dizendo que não haverá, né, mais pressão por gastos, etc. e tal, mas eu acho que uma guinada muito radical, né? Eu acho improvável. Certo. Não, eu acho que você tem razão. Vamos fazer uma virada para a economia americana. Como é que você está vendo o cenário da economia americana? Você deu já um spoiler aí no começo da conversa, dizendo que deu uma melhorada. Eu concordo com você. Na verdade, eu tenho sido muito crítico na atuação do Fed, quer dizer, desde meados do ano passado, mas acho que teve uma mudança aí nos últimos 60 dias da comunicação, que eu acho que reduziu a volatilidade, quer dizer, mas eu gostaria de saber como é que você está pensando essa questão da política monetária americana, e depois eu queria falar um pouquinho das eleições nos Estados Unidos, mas vamos começar um pouco lá com a política monetária, como é que você está vendo aí o desenrolar desse processo? Eu acho que você tinha, né, a gente entrou um ano muito otimista, até reduzido por uma pivotada do Powell na reunião de dezembro, né, a gente entrou naquilo que a gente vê muitas vezes nos Estados Unidos, né, onde as condições financeiras, especialmente a Bolsa Americana, tem um impacto muito grande sobre a economia, né, porque é uma economia altamente financiarizada, né, a classe média para cima tem muito investimento na Bolsa, a Bolsa sobe, a Bolsa tem subido muito em função da temática da inteligência artificial, né, isso representa um afrouxamento das condições financeiras, né, a gente pode usar os vários índices aí que são disponíveis, né, inclusive pelo próprio Fed, para meio que, né, seguir isso no dia a dia. E teve esse afrouxamento, a economia reacelera, aí o Fed não consegue cortar juros, então você fica nessa e de volta. Aí tivemos, obviamente, né, segundo ato contínuo, né, o Fed, né, recua naquela expectativa otimista, o mercado precifica isso, as condições financeiras, pelo menos, não que elas se apertaram muito, de fato, olhando os índices, você não teve um aperto nas condições financeiras, então, pelo menos, né, interrompeu o que foi naquele primeiro momento, na verdade, uma tendência de afrouxamento marginal, que não era o momento para fazer aquilo, porque claramente, né, eu acredito que a taxa neutra cíclica que a gente observa nos Estados Unidos é bem maior do que a taxa neutra de longo prazo. Acho que existe essa distinção entre a cíclica e a neutra, né?
Então, portanto, a política monetária sendo perseguida pelo Fed hoje, com esse nível de juros, não é tão restritiva como pode parecer, se você tem aquelas taxas neutras de longo prazo, né, na sua cabeça, né, e obviamente essa cíclica é muito volátil, então você fica meio tateando a política monetária em função dela. Então acho que a gente tem visto, e aí tem boas razões, né, assim, tem uma política fiscal muito mais expansionista, você tem, né, quando as taxas de juros caíram na pandemia, todo mundo se financiou naquelas taxas baixas e travou aquelas taxas baixas, exceto o Tesouro Americano, né? E exceto alguns bancos americanos que compraram treasuries naquelas taxas baixíssimas e hoje estão amargando com grandes perdas nos seus balanços. Mas quem tinha hipoteca se financiou, empresas se financiaram, então, obviamente, isso diminuiu a potência da política monetária, o Fed sobe os juros, a taxa das hipotecas vai para 7%, só que está todo mundo travado com 3%. Né? Obviamente, isso tem sido um componente que tem congelado o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos. E aí ninguém compra, ninguém vende. Se você vende, vai para outra casa, agora vai ter que fazer uma hipoteca na taxa atual. Não consegue carregar a hipoteca com você. Então, o que a gente vê, na verdade, hoje, com a foto de hoje, alguns setores que de fato são mais sensíveis à política restritiva, tá? Você pode ver isso até em função também de um corte de renda, tá? Você olha para a posição patrimonial financeira de pessoas, das pessoas mais ricas, ainda é muito boa, especialmente porque, de novo, grandes investimentos na Bolsa, o SP500, eu acho que já subiu 15% nesse ano, tá? Então, eles estão indo muito bem, eles puxam o consumo, você olha, né, para as pessoas de melhor renda, ao contrário. Eles não têm dinheiro na bolsa, carregam dívida a taxas flutuantes, muitos deles cartão de crédito, isso tem subido bastante. Tá? Então, você está tendo essa distinção, a gente está vendo uma economia, né, que está rodando em duas velocidades, uma sofrendo mais, e aí, naquilo que está sofrendo mais, você pode botar também o commercial real estate sector, né, diferentemente do mercado residencial, né? Você tem o consumidor de baixa renda está sofrendo bastante, né? E agora você tem essa economia em duas velocidades. E o mercado de trabalho dando os primeiros sinais de estresse. Então, isso agora que está levantando um pouquinho o debate sobre que talvez o Fed consiga, de fato, antecipar a possibilidade de antecipar o início do ciclo de queda de juros já para setembro. Né? Então, obviamente, é um Fed data dependent, né? Vamos ver como essas forças vão se mostrar, né, nos próximos meses com as divulgações de dados, né? Vamos ter o payroll semana que vem. Mas eu acho que esse é o estado da economia. É uma economia que ainda está crescendo bem, a inflação está melhorando, a gente sabe que aquela melhora é lenta mesmo, né? E o Fed meio dividido entre segurar, querer aceitar, qual é o nível de confiança que ele tem para começar o ciclo de queda, dado o fato, né, que a inflação é meio sticky e que, de novo, há setores da economia indo muito bem. Qualquer coisa ligada à Bolsa de Valores está indo muito bem. Agora, Tony, ontem nós tivemos o primeiro debate eleitoral aí nos Estados Unidos, né? Quer dizer, entre o Biden e o Trump. Como é que você está vendo as eleições e como é que você... qual é o cenário pós-eleitoral, quer dizer, no caso de vitória do Biden e em caso de vitória do Trump? Como é que você está vendo esses dois cenários aí e como é que isso vai refletir na economia mundial e na economia brasileira, obviamente? Eu tenho defendido desde o ano passado que eu sempre achava o Trump forte, né, que as chances eram muito altas dele ganhar essa eleição. Né? Você tinha o candidato Biden altamente impopular, tinha a questão da idade dele, que já era clara, né, faz algum tempo, né, e eu sempre achava também que, né, toda essa tentativa, né, de prejudicar o Trump legalmente não ia funcionar do ponto de vista político, né. Então, e quando você olha para as pesquisas hoje, né, de dar um dado, por exemplo, hoje você olha para as médias das pesquisas, o Trump tem entre, né, 1,5% de liderança sobre o Biden, nas pesquisas nacionais. Nesse mesmo período, na eleição de 2020, o Biden estava liderando por 7, 8 pontos.
quando veio a eleição, ele acabou ganhando a eleição por 1,5 ponto, alguma coisa do tipo. Então tem que levar em conta também que estruturalmente tem um viés positivo para o candidato democrata nessas pesquisas, que se manifestou em 2020 e também em 2016 contra Hillary. Então, que a gente olha, sem entrar na questão de como, né, as pesquisas estão, né, o número das pesquisas nos estados que são swing states, né, onde pelo colégio eleitoral isso será, de fato, decidido, que são mais favoráveis ainda que a pesquisa nacional. E o debate ontem foi um desastre total para o Biden. Biden simplesmente, né, qualquer pessoa que, né, como a gente vê nas reações hoje de manhã, né, o Partido Democrata está basicamente, né, em estado de pânico total, né, e já tem um forte movimento, não porque ninguém vai de peito aberto ser o primeiro a falar isso, pelo menos ninguém relevante do partido tem sido isso, mas tá todo mundo lá dentro, né, começando pelos, né, se você abre a capa do New York Times hoje, né, 5 colunistas de opinião, todos eles democratas, estão pedindo para o Biden abandonar a corrida, né? É incrível. Você abre lá um abaixo do outro, todas as manchetes são Biden, por favor, abandone a corrida, bota outro candidato. Isso é o New York Times, né? Agora, tem uma liderança Fortemente. alternativa? O Partido Democrata tem uma liderança alternativa mais ou menos óbvia? Não, tem. Não, mais ou menos óbvio não tem. Outro problema dessa tese de tirar o Biden é que a Kamala Harris, que é a VIP, que seria, vamos dizer, a candidata natural, se não ele a vice, ela é altamente impopular também. Então, contra a tese de trocar o candidato, aquela coisa. Ele era a primeira mulher vice-presidente, né, de uma minoria racial. Então, né, você sabe que essa questão identitária é muito importante para o Partido Democrata. Então, aí tem aquela coisa, a gente vai tirar o Biden, né, e não botar a Harris, e vamos botar um Gary Newsom, por exemplo, que é um homem branco, né, vai ter uma guerra civil dentro do partido, entre as alas progressistas e a ala moderada. Então, não tem resposta. Eu particularmente acho que Biden não vai abandonar a corrida. Eu acho que ele e a família dele se autoconvenceram que eles vão ganhar isso e não tem muito o que fazer. E, portanto, obviamente, dado o que aconteceu ontem, a probabilidade do Trump ganhar deve certamente aumentar, né? Lembrando ainda que a eleição é só em novembro, né? Tem muita coisa para acontecer, mas certamente porque lembrando, né? Essa coisa de ter um debate em junho foi sugestão do Biden, né? Não era para acontecer tão cedo. Ele estava apostando que iria ter uma boa performance e virar essa narrativa que ele está muito velho, né? Para ser presidente e explodir na cara deles. Em termos de consequências políticas, pode falar. Não, era isso. Tá. Em termos de consequência política, eu acho, e aí, voltando ao Fed, né? O Fed vai cortar juros? Ok. Então as coisas estão me indicando que isso pode acontecer nas próximas reuniões. Só que a eleição do Trump, para mim, é um choque inflacionário importante, né? Por várias razões. Primeiro, ele está prometendo aumentar as tarifas das importações, né? Uma das propostas deles é ter uma tarifa de 10% sobre tudo, independente, não é só focado em China, apesar que ele também quer aumentar ainda mais as tarifas contra os chineses. E a gente sabe que esse tipo de tarifa é um choque inflacionário de primeira ordem, né? Segundo, né, ele muito provavelmente vai, aí depende obviamente da composição do Congresso e do Senado, mas ele vai tentar, né, renovar o corte de impostos que foram feitos em 2017, porque eles caducam em 2025, uma coisa que o Biden, diferentemente dele, disse que ele não vai, ele quer renovar para pessoas, entre aspas, de menor renda, então ele tem um corte que eu acho que é $400 mil, abaixo de $400 mil não tem aumento de imposto, ele quer aumentar imposto para as pessoas acima dessa faixa, mas o Trump não, o Trump quer renovar tudo como está, que piora a trajetória fiscal dos Estados Unidos, né? E outra coisa é que, e como a gente viu isso também em 2017, o Trump, né, ele
ele fez várias desregulações, né, deregulation, quando ele virou presidente, que o Biden, né, você vê essa questão antitrust, por exemplo, né, processando a Google, processando a Apple, você vê o que ele tem feito sobre o mercado de cripto. Quer dizer, o Biden tem sido muito mais agressivo na questão regulatória e antitrust, né, e, obviamente, vários setores da economia vamos discutir se isso é correto ou não, tá? Do ponto de vista político-econômico, mas, obviamente, diferentes setores não gostam desse tipo de regulação mais pesada vindo do Estado, e o Trump está prometendo jogar tudo isso no lixo, né? Todas essas desregular a economia mais uma vez, que eu acho que, num primeiro momento, pode ter um impacto positivo sobre a Bolsa, tá? Né? Meio jogando mais gasolina nesse foguete que é o SP500, né? E a gente sabe que, como, né, a gente acabou já comentando, né, isso acaba afrouxando as condições financeiras. Você pode até ter o início do ciclo de queda de juros dos Estados Unidos, mas eu acho que esse ciclo de queda pode ser interrompido, né, brevemente. Eles não vão conseguir baixar os juros muito, não, com a eleição do Trump. Ok. Tony, prazer enorme ter você aqui conosco, uma excelente conversa, tá certo? Acho que muita gente deve ter. Né? Muito obrigado por ter aceito novamente nosso convite. Vou correr atrás de você para falar depois um pouquinho mais. Tá bom? Vamos lá. Que legal. Sempre as ordens, né? Tá bom. Obrigado, Tony. Um abraço. Tchau. Tchau. Você já pensou em investir no seu futuro e ainda receber um bônus por isso? Investindo no Tesouro Direto, um dos investimentos mais seguros do mercado e com uma rentabilidade que supera a poupança, aqui na Genial você ainda tem cashback garantido. Independente do valor investido, que pode começar a partir de R$30, você recebe uma fração de um título do Tesouro Direto como cashback. Simples assim. Investiu? Ganhou. Invista no seu futuro com a Genial e tenha o seu dinheiro trabalhando para você e ainda com garantia de cashback.